dia. Bom dia. Nós vamos continuar estudando o livro de Hebreus. Convido você a abrir sua Bíblia lá, o livro de Hebreus, capítulo 1. E nós vamos proceder à leitura do versículo 4 até o capítulo 2, versículo 4. Capítulo 1, versículo 4 até o 2, 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: Faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros labareda de fogo. Mas o Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Vamos orar? Nosso Pai que está nos céus, nosso Deus, que é santo, 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 nós te louvamos e agradecemos o teu nome, pedimos que a sua vontade seja feita aqui na terra como ela já é feita nos céus. Pedimos que o Senhor seja conosco nessa manhã, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, para podermos compreender a tua palavra, para que ela encontre um lugar no mais profundo de nossos corações, para que ela transforme a nossa vida. Sabemos que ela é o elemento, o instrumento pelo qual o Senhor santifica o teu povo, e pedimos que nessa manhã o Senhor nos santifique por meio da exposição dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos no capítulo 1, já gastamos três mensagens falando dos versículos 1, 2 e 3, e agora a quarta mensagem, ela vai até o capítulo 2. Vamos ganhar um tempo hoje, porque o assunto é o mesmo. Na verdade, essa mensagem correta seria ir até o final do capítulo 2. Esse é o assunto, vai até o final do capítulo 2, o mesmo assunto, mas vamos dividir em duas partes para poder mastigar melhor cada elemento, para usarmos o nosso tempo. Aqui nesse texto, nós vamos ver hoje um pouco mais sobre a seriedade da salvação. A salvação, ela deve ser vista não como uma brincadeira, mas como algo sério, e algo que não pode ser desprezado, algo que não pode ser colocado de lado, mas é algo com o qual você não pode brincar. Esse vai ser o nosso assunto desta manhã, e
conforme o escritor de Hebreus coloca, ele vai começar a exaltar Cristo, a mostrar qual é a grandeza de Cristo. Ele não vai inventar nada, ele não vai tentar nos persuadir com mentiras, mas ele vai descrevendo fatos a partir do Antigo Testamento, fatos acerca de Jesus Cristo. E no entendimento do escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, se nós colocarmos Cristo no seu devido lugar, todas as outras coisas da vida vão se encaixar. Se você não tiver Cristo no devido lugar, todo o resto vai ser uma bagunça. Na verdade, Cristo deve ser o eixo, a coluna vertebral de tudo que você faz. A exaltação de Cristo. Se isso não é verdade na sua vida, nada mais vai ter sentido. Porque você foi criado para isso. E ele começa então a exaltar Cristo, mostrando que Cristo é superior aos anjos. E é esse o tema que ele vai até o final do capítulo 2. Havia uma comunidade na época do Novo Testamento, uma comunidade em Qumran, onde acharam aqueles rolos, e foi descoberto que nessa comunidade eles tinham um apreço muito grande ao arcanjo Miguel, colocando o arcanjo Miguel até como superior ao Messias, de tão grande que ele era um grande general, e talvez o escritor de Hebreus anteviu esse problema dos judeus, e por isso ele começa a falar que Cristo é superior aos anjos. Pode ser isso. Mas, para o nosso interesse, eu acredito que nenhum de vocês aqui acha que um anjo é superior ao Messias. Acho que vocês não têm esse problema. Mas, através do texto, nós vemos a exaltação de Cristo, e talvez Cristo ainda não esteja no lugar tão exaltado na sua vida. Mas, então vamos tentar aproveitar o texto e aproveitar o que ele fala sobre Cristo. Ele começa dizendo que, acerca do nome do Filho, ele diz que Cristo recebeu um nome mais excelente do que os anjos. Vai falar sobre o nome de Cristo. E então ele começa a dar os argumentos, citar o Antigo Testamento. Versículo 5, porque a qual dos anjos jamais disse, tu és meu filho? Cristo, ele recebe o nome mais excelente que os anjos. Os anjos no Antigo Testamento são chamados filhos de Deus, porque eles são criados por Deus. Nós somos filhos de Deus, não somos? Nem todos são filhos de Deus. No Brasil existe um ditado popular que todo mundo é filho de Deus. E é um ditado correto, todo mundo foi criado por Deus, mas é errado no sentido específico que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que refletem o caráter do seu Pai. Então, quando alguém fala para você, afinal de contas, eu também sou filho de Deus, você tem que falar para ele, você falou correto, você foi criado por Deus, você é geração de Deus, mas será que você é de fato filho de Deus? Você tem refletido o caráter do seu Pai? Ou como em João 8,44 nós lemos, Cristo falando para aquelas pessoas ali, os judeus que estavam até querendo crer nele, e disse, vocês são filhos do diabo. O diabo é vosso pai, vocês querem satisfazer os desejos do seu pai. Como pode uma pessoa ser filha de Deus e filha do diabo ao mesmo tempo? Não tem como. Você é filho daquele a quem você serve, daquele que é o seu pai, daquele a quem você reflete o caráter. Mas nós, como cristãos, somos filhos de Deus. Somos adotados por Deus, conforme Colossenses nos diz, adotados como filhos. Deus nos trata como filhos. E João diz enfaticamente, de fato somos filhos de Deus. Mas Cristo é o Filho de Deus. Em algumas ocasiões, no próprio Evangelho de João, quando Cristo fala que é o Filho de Deus, as pessoas pegam em pedras para apedrejá-lo, porque ao falar que é o Filho de Deus, ele se faz igual a Deus.
O filho é aquele que foi prometido lá no Antigo Testamento. Ontem, com os jovens, nós estudamos Salmo 2, segundo Salmo, e no Salmo 2, no finalzinho, diz: beijai o filho para que não se irrite. É óbvio que ele não está falando para você beijar o seu filho. E é óbvio que ele está falando sobre todos os filhos de Deus. Ele está falando sobre o Filho de Deus eterno, aquele a quem Deus escolheu, aquele que Deus deu o seu nome. Esse é o Filho de Deus. Ele não disse isso para nenhum anjo, ele não disse isso para nenhuma pessoa simples, mas ele chega para o Messias e diz: tu és o meu filho. Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Esse título coloca ele no mesmo patamar de Deus. Esse título coloca ele na mais elevada posição. E a pergunta do escritor de Hebreus é: a qual dos anjos você disse jamais, tu és meu filho? A nenhum dos anjos. Ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Está falando do relacionamento de Deus Pai com Deus Filho. Quando Deus Filho se refere a Deus Pai, ele chama ele de Pai. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. Esse é o relacionamento deles. É o relacionamento de pai com o filho. Esse é o relacionamento eterno entre a Trindade. E por isso nós dizemos que Cristo não é Deus. Cristo não é Deus Pai. Cristo é Deus Filho. Cristo não é o Espírito Santo. Ele vai enviar o Espírito Santo. Ele iria enviar o Espírito Santo. Então não existe, como algumas seitas costumam dizer, que há um só Deus e Jesus Cristo é o nome de Deus e o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Mas é um só Deus. Nós dizemos que há um só Deus, mas são três pessoas diferentes. Deus Filho conversa com Deus Pai. Deus Pai envia para abençoar o ministério de Cristo o Espírito Santo que desce como pomba, em forma de pomba, do batismo de Cristo. São três pessoas distintas, mas nesse relacionamento, quando o filho se refere ao pai, ele chama meu pai. E o pai, quando se refere ao filho, diz: tu és meu filho. Não existe ninguém no universo todo a quem Deus fala: tu és o meu filho, exceto o Senhor Jesus Cristo. Então ele é exaltado por Deus acima dos anjos. E também, nesse mesmo sentido, ele diz, versículo 6, outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, ou seja, o herdeiro, o filho, a quem todas as coisas serão dadas, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então, embora Cristo tenha sido feito menor que os anjos na sua encarnação, quando Cristo veio à terra, ele foi menor que os anjos, ele é adorado pelos anjos. Então, quando o Filho chega, o que acontece com o coro de anjos? O que dizem? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos o adoram. Os anjos adoram o Filho, ou seja, ele, embora tenha sido feito inferior por estar em carne humana, ele é superior aos anjos. Esse também poderia ser um argumento usado, porque se você for olhar a questão de anjos e homens, quem é superior, os anjos ou os homens? Os anjos. Os anjos estão na presença de Deus. Os anjos voam, você precisa de um avião para isso. Ou, como a gente brincou ontem com os jovens, você precisa da capa do super-homem para pular da janela aqui e sair voando. Vai conseguir voar bastante, alguns andares. Mas os anjos voam. Os anjos, eles são espíritos ministradores, ou seja, algumas vezes você não vê os anjos e eles estão ali. Eles conseguem ser invisíveis, mas também conseguem ser visíveis.
Porque várias vezes no Antigo Testamento os anjos aparecem. E eles são enviados por Deus, eles são espíritos ministradores. Eles são seres que voam daqui para lá, muito rápido, eles saem da presença de Deus, como no livro de Daniel, e vão até Daniel para falar com ele. No meio do caminho eles brigam, né? Eles têm essa questão da guerra, eles têm as suas espadas, e as formas bem diferentes. Então os anjos são seres superiores a nós, eles conseguem fazer coisas além do que nós fazemos. Só que o Filho de Deus, ele se torna homem, mas ele não deixa de ser superior aos anjos. Não é porque ele se tornou homem que ele é inferior aos anjos. Os anjos, na verdade, o adoram. E não só isso, ele herda um nome superior aos anjos, e esse nome é o Filho, o eterno Filho de Deus, mas também, a partir do versículo 8, e até então o final do capítulo 1, ele vai ser descrito como o Rei eterno, o Rei escolhido por Deus eterno. Qual dos anjos é chamado de Rei? Qual dos anjos é o governador? Diz o versículo 8, mas o Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Olha que forte isso. Algumas seitas dizem que Jesus Cristo não é Deus. Não tem? Seitas vão dizer: não, Jesus Cristo não é Deus, ele foi um grande profeta, ele foi alguém especial, alguém muito especial. Mas no texto do Filho ele fala, versículo 8, Hebreus 1:8, ó Deus, o teu trono subsiste para sempre. Qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios e consiga entender um texto, ele vai olhar para esse texto e vai dizer: mas do Filho diz, ó Deus. É claro isso, ele chama o Filho de Deus. Ele chama o Filho de Deus de Deus. Jesus Cristo é Deus. Nós somos cristãos porque nós adoramos a Cristo. Nós não simplesmente temos um respeito por Ele como um grande profeta. Os muçulmanos acham que Ele foi um grande profeta, Cristo. Mas nós achamos que Ele foi mais que isso. Nós entendemos que Ele é o próprio Deus. Ele é Deus. E não só isso, mas aí ele vai começar a descrever o reinado de Cristo como é. Ele diz: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, o teu trono não tem fim. O Senhor é um Deus eterno. É aquele trono que nós vemos em Isaías, que também no Novo Testamento descreve aquela glória do trono de Isaías como sendo Cristo. Isaías 6. Lembra, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Ele vê Deus, Isaías, ele vê Deus no seu trono, e quem ele vê no seu trono, na verdade, é o Senhor Jesus Cristo. O trono dele subsiste pelos séculos dos séculos. Não vai haver um outro reino, não vai haver um outro rei que vai conseguir tirar Cristo do seu trono. Nós não servimos a um Deus cujo trono é abalável, cujo trono pode sofrer problemas ali no meio do caminho, como diz aquele verbo antigo, pode perigar, né? Ficar ali com perigo de ser tirado do trono. Não existe perigo do Senhor Jesus Cristo sair do seu trono, porque o seu trono subsiste pelos séculos dos séculos. E que tipo de rei é ele? Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Equidade é equilíbrio, é moderação, é o juízo sadio. O Senhor Jesus Cristo não é um rei louco. Ele é um rei que julga corretamente.
É tudo o que você espera de um bom rei, não é? Na verdade, a justiça é tudo o que você gostaria de ter no reino. Você às vezes olha no Brasil e diz, olha que injustiça eles cometeram. Olha que injustiça, eles privilegiam essas pessoas e eles detonam aquelas pessoas. Eles têm foro privilegiado. Você começa a comparar e você fala, isso é injusto. Mas o cetro do reino do Senhor Jesus Cristo é um cetro de justiça. Ele é justo. E não só isso, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. A pergunta que eu faço para você é, você reflete esse mesmo caráter do Senhor Jesus Cristo? Você ama a justiça? Os puritanos usavam um termo, gostavam de usar bastante um termo, que é holy affections, santas afeições. Você amar as coisas boas, você amar aquilo que é correto e odiar aquilo que é ruim, odiar a iniquidade. Esse é o caráter de Cristo. Nós não temos um rei que se regozija no mal, mas um rei que ama a justiça, um rei que retribui os seus servos. Um rei que dá aos seus servos, a cada um segundo merece, e a cada um segundo também a sua graça. Agora, por que ele tem esse caráter? Deus, então, versículo 8, versículo 9, e é muito bonito isso aqui, quando você vê no grego, o texto é muito bonito. E é exatamente isso que você tem aqui. Ele diz, por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu. Ele repete a palavra. Não é só Deus te ungiu, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. A unção de Cristo, isso também vem do Antigo Testamento, significa o preparo ou a capacitação, o reconhecimento para uma determinada tarefa. No Antigo Testamento, 3 pessoas eram ungidas, 3 oficiais eram ungidos, os profetas eram ungidos profetas, os reis eram ungidos reis. Lembra? Davi foi ungido rei, Samuel chegou até lá, foi escolher quem era um dos filhos de Jessé, escolheu Davi, olha nele. Esse é o que Deus colocou aqui para ser o rei. E também não só os profetas e os reis eram ungidos, mas também os sacerdotes eram ungidos. Ou seja, eles tinham o selo de Deus, a ordem de Deus sobre eles para serem sacerdotes. E sobre isso nós vemos nos Salmos descrevendo uma cena bela, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce sobre a barba de Arão, e vai indo. A unção de Arão como sacerdote. Cristo ele é um ungido de Deus. E ele foi ungido como rei, como profeta, como sacerdote. Ele tem essa unção de Deus. O termo Cristo, na verdade, é até mais um título do que um nome. Christos, no grego, é a tradução de Messias, do hebraico, Messiah, e significa ungido. Cristo é ungido, é o termo. Então, se você pegasse a sua Bíblia e lesse Jesus ou ungido, não teria problema, é uma tradução. Jesus Cristo, ele é um ungido. Ele é aquele designado por Deus como Salvador de toda a humanidade. É aquele designado por Deus como rei, como sacerdote, como profeta. Ele ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os companheiros. E não só isso, Cristo é o rei ungido de Deus, o rei eterno de Deus, mas as obras mesmo sobre as quais Cristo reina, elas perecerão, mas ele continuará. Ele é o rei dos reis, ele é o rei que permanece. Versículo 10, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra,
Os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como mantos enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Como é agradável, como é rememorável quando você encontra uma pessoa que é a mesma. Sabe, você estava brincando com alguém na infância, depois de 30 anos você reencontra aquela pessoa e diz, olha, não mudou nada. É o mesmo, né? Depois de 70 anos você encontra a pessoa e faz a mesma piada ao cara, né? Ele é o mesmo. E você, a mesma confiança que você tinha nele, você pode ter agora. Você vê, não mudou. Cristo, ele não muda. Mas tu és o mesmo. Uma coisa seria se Cristo fosse eterno e mudasse. Pensa no desespero. Nós teríamos que ter talvez um jornal a cada dia dizendo, hoje Cristo quer que pintemos nossa roupa de amarelo. Amanhã não, hoje é vermelho, hoje é azul. Ele pode então mudar o seu caráter, mas o seu caráter é eterno. Ele não muda. O que Cristo era, ele é e ele será. Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então nós temos essa confiança. Quando nós lemos acerca de Cristo, lá nos Salmos, é o mesmo Cristo que no Novo Testamento, é o mesmo Cristo que hoje. É o mesmo Cristo que vai ser para sempre. Ele não muda. Mas o nosso planeta, aquilo que foi criado, vai perecer. Ele criou no versículo 10 a terra, ele fundou a terra, os céus são obra das tuas mãos, mas eles perecerão, mas tu permanecerás, eles como roupa envelhecerão. Esse aqui é um recado duro para aqueles que confiam na terra como seu Deus. Há pessoas que defendem, que são os ecochatos, né? As pessoas que acham que a ecologia, a mãe natureza, né? Tudo isso é um Deus. O melhor que você pode fazer é preservar a natureza. Certo, Peterson? O Peterson, como engenheiro ambiental, depois pode tirar suas dúvidas sobre isso. Mas eles colocam a natureza acima de tudo. E vão dizer, não, isso não faça isso porque você não está preservando a natureza. E eles esquecem que o nosso planeta, ele está envelhecendo. A Terra está envelhecendo. O Sol está envelhecendo. O Sol não é uma bola de fogo etérea, né? Que fica ali permanentemente jogando seus raios solares e não vai acabar. O Sol é como vamos fazer uma comparação simples, é mais como uma fogueira, que um dia foi acesa e vai acabar. E quando ele acaba, como o pessoal já vê nas estrelas, eu não sei exatamente até que ponto isso realmente acontece e tudo, mas vou descrever o que eles dizem, né? A estrela, quando ela vai ficando velha, ela vai, na verdade, crescendo, e aí ela explode e acabou. Pensa na Terra, o Sol explodindo. Pensa depois da explosão do Sol, se nós não fôssemos destruídos por isso, aí não tem mais Sol. O que você faz sem o Sol? Não dá. O Sol está queimando, está indo para o espaço, vamos dizer, literalmente. E isso vai acabar. A Terra está envelhecendo. Então, você não vai colocar sua esperança nisso. No entanto, vamos colocar uma palavra de ressalva aqui, já que o Peterson está aqui, vamos colocar uma palavra de ressalva. Nós, como cristãos, nós temos o que é chamado mandato cultural. Nós temos da parte de Deus uma ordem para cuidarmos do jardim.
Deus coloca Adão no jardim para cuidar dele. Então, embora isso tudo vai acabar, nós temos a obrigação diante de Deus de cuidar desse planeta. Nós cristãos. Se alguém perguntar para você, você uma pessoa ecológica e tal, você fala, sou. Por quê? Porque Deus me colocou no jardim para cuidá-lo, para cuidar dele. Então você vai procurar, você vai construir, ter o mínimo impacto possível. Você não vai jogar o seu esgoto no lençol freático para economizar com o esgoto. Né? Você não vai destruir mais do que precisa. Inclusive, no Antigo Testamento tem vários exemplos disso. Nas leis da guerra, o pessoal costumava chegar em volta de uma cidade e destruir todas as árvores em volta. Quebrar os bosques, destruir tudo em volta. E aí Deus fala, quando você for cercar uma cidade, não derrube as árvores. Deixa lá. Não vai destruir isso. Para que você vai destruir as árvores? E Deus, então, ele tem essa preocupação com o jardim dele, ele tem uma preocupação com a terra, e nós deveríamos ter também, mas é uma preocupação equilibrada. Por um lado, nós cuidamos daquilo que Deus nos tem dado, mas por outro, nós sabemos que isso vai ser destruído no futuro. A única coisa que vai permanecer vai ser o Senhor Jesus Cristo. Eles perecerão, os céus e a terra perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles como roupa envelhecerão, como manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. É importante que você tenha essa consciência ecológica, por um lado. Por outro lado, é importante você entender que a única coisa que vai permanecer de tudo isso é o Senhor Jesus Cristo. E continua o argumento dele. E a qual dos anjos jamais disse, versículo 13, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo, por estrado dos teus pés. Então o Senhor Deus, Deus Pai, ele chega para o Filho e diz, assenta-te à minha destra até que eu ponha os teus inimigos por debaixo dos teus pés. Deus Pai então diz, eu vou trabalhar por você e você vai ficar na minha destra. O que significa isso? O que significa a destra de Deus? Em primeiro lugar, significa um nível de submissão. Cristo está à destra de Deus, Cristo se submete a Deus. Não é porque ele é inferior a Deus, mas é porque Deus é um Deus de ordem. E na ordem de Deus sempre existe o líder. Se tiver duas pessoas, tem que ter um líder. Como ele cria o homem e a mulher, é isso que ele faz, não é? Ele cria o homem, depois cria a mulher, então dá as ordens para o homem. E quando os dois caem, a culpa é do homem. E quando os dois se levantam, a glória é do homem. Ele é o responsável. E é assim que funciona a vida, não é? Se tiver duas pessoas fazendo um serviço e os dois mandam igualmente, o que acontece? Qual que é o fim de uma sociedade 50-50? Em que tem dois patrões. Chega o patrão A e fala para o empregado, eu falei para você isso. Chega o patrão B e fala, não, mas não faz assim, faz do outro jeito, é melhor. Não subsiste. Um próprio exemplo do nosso cotidiano, o time de futebol. O que o time de futebol tem? Tem um técnico. O técnico que diz como eles vão jogar. Não é um monte de gente que entra no campo e começa a jogar. E mesmo dentro do campo tem o capitão. É assim que funciona a coisa. Então, tudo que funciona aqui na Terra tem um líder. E dentro daqueles liderados vai ter mais um líder. E quando chegar em 3 pessoas, você fala, vocês 3 vão fazer a coisa e você aí é o líder. É sempre assim. E na Trindade é assim que funciona. Deus, como diz 1 Coríntios, é um Deus de ordem.
Jesus Cristo está à direita de Deus, está à destra, está exaltado à direita. Jesus Cristo se submete a Deus. Mas Jesus Cristo também está no lugar mais exaltado que poderia estar no universo. Ele está à destra de Deus Pai. Deus o exaltou sobremaneira. Deus deu a ele um nome que está acima de todo nome. E quanto aos anjos, ele diz, versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, os anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? No livro de Hebreus, a salvação geralmente é vista como algo futuro, tá? Cada livro tem um jeito de ver a salvação, nenhum deles está errado, mas geralmente a salvação é vista como algo futuro, ou seja, quando eu for salvo, quando eu estiver com Deus, a salvação então é algo que acontece lá na frente. Eu já sou filho de Deus, eu já estou no reino, mas vai haver um dia em que eu vou estar na glória de Deus para sempre, livre de todo o pecado, livre do choro, livre de tudo. É naquele momento então que eu vou estar salvo. Nesse sentido, é o sentido do livro de Hebreus. E aqueles que hão de herdar a salvação, eles são guardados pelos anjos. Os próprios anjos guardam essas pessoas. Os anjos, no Antigo Testamento diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Quantas vezes nós vemos no Antigo Testamento anjos sendo enviados para livrar pessoas? E talvez nós também, no nosso dia a dia, podemos lembrar de anjos que nos ajudaram, e talvez eram anjos mesmo. Talvez fossem anjos mesmo, que chegaram no momento que precisávamos, apareceram, nos ajudaram e nunca mais nós vimos aquela pessoa. Pode acontecer isso. Eles são enviados por Deus. Não é que pode acontecer, é que acontece. A favor de nós, aqueles que vamos herdar a salvação. Esses são os anjos. O Filho é superior aos anjos. Aí então você fala, mas aonde que ele está chegando? Onde que ele está chegando com tudo isso? Ele chega então no capítulo 2, e você vai ler ali uma palavra importantíssima na Bíblia, que é portanto. Ou à vista dessas coisas, portanto. E ele vai dizer, porque ele vai, na verdade, usar um argumento aqui que a gente chama de argumento a fortiori, é o termo técnico, e ele diz: convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se os anjos, que são inferiores ao Filho, se aquilo que eles disseram aconteceu, como que nós podemos negligenciar o Filho? Será que aquilo que o Filho disse não vai acontecer? Se os anjos que são inferiores disseram aquilo. E ele começa no versículo 1 colocando isso, que portanto convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu pergunto para vocês, por que muitas vezes uma pessoa se desvia da verdade? Ou em geral, por que uma pessoa se desvia? Você olha para alguém, e o irmão Wito estava falando aqui de um exemplo, né, de uma jovem que acabou namorando escondido, e Deus de alguma forma levou o Luiz para aquele local, mas de alguma forma a pessoa se desviou. A pergunta que o próprio escritor de Hebreus faz é: por que a pessoa se desvia? Eu estou olhando para vocês aqui, para vocês, e vocês estão olhando para mim. Nós esperamos que no futuro todos estejamos juntos, mas talvez alguns vão se desviar do caminho. Por que a pessoa se desvia?
E o escritor de Hebreus vai nos responder isso. Ele diz, final do versículo 1, para que em tempo algum nos desviemos delas. Finalzinho. O que aconteceu? O que poderia fazer nós nos desviarmos? Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. O que faz uma pessoa se desviar é a falta de diligência em cumprir a palavra de Deus. É postergar. É você ouvir algo e não colocar em prática. Você está ouvindo, por exemplo, uma mensagem que você não deve caluniar o seu próximo. Domingo de manhã você ouve isso, chega na hora do almoço e você tem a oportunidade de caluniar o seu próximo. Se você naquele momento não abraçar a verdade e falar, olha, eu entendi que a vontade de Deus é que eu não calunie meu próximo e eu não vou caluniar meu próximo. Se você não praticar aquilo na hora do almoço, sabe quando você vai praticar? Nunca. Se você não for diligente naquilo que você tem ouvido aqui no domingo de manhã, se à tarde você não colocar em prática, se na primeira oportunidade você não colocar em prática, você nunca vai colocar em prática. Essa é a verdade. A verdade da vida cristã. Uma pessoa se desvia quando ela se torna negligente com aquilo que ela tem ouvido. Ela vem todo domingo de manhã, ela vai no estudo, ela faz discipulado, mas aquilo não faz diferença nenhuma na vida prática dela, porque ela não é diligente. Ela não coloca em prática. E você pode ter certeza disso e se certificar disso na sua própria vida. Aquilo que você ouviu e na hora você se convenceu daquilo e você começou a praticar no mesmo momento e se firmou naquilo, aquilo se tornou parte do seu próprio ser. Aquilo ficou calado no mais profundo da sua alma e você não errou mais naquele ponto. A diligência é o que faz você, então, ficar livre de ser um desviado no futuro. Na verdade, uma pessoa se desviar nunca ou em geral, nunca é o ponto que a pessoa chegou lá, aconteceu alguma coisa e ela se desviou. Sempre é um processo. Ela começa a deixar de fazer aquilo que tem que fazer, começa a dar ouvidos ao diabo, ao pecado, ao mundo, começa a entrar nesse universo e se mergulhar nisso até que um dia ela se desvia totalmente. E as pessoas se perguntam, mas por que aconteceu isso? Como que chegou nesse ponto? Ela começou a não atentar para aquelas coisas que tinha ouvido. Se você não atenta para aquilo que você tem ouvido, na verdade, em geral, é porque você acha que não vai receber a retribuição por isso. Geralmente, o professor, vou colocar um exemplo de escola, o professor fala, quem chegar atrasado, eu vou dar 0 na prova. Aí chega lá o Joãozinho atrasado. E ele então não dá 0. Ele fala, olha, na próxima vez eu vou dar 0, hein? No outro dia que ele fala a mesma coisa, vai chegar os 3 atrasados. Os 4. Porque eles sabem que aquele professor é tranquilo, ele não vai punir eles. Geralmente quando você tem também um patrão que é mais mole, né? mais tranquilo, você fala, não, fica tranquilo que o patrão lá não vai fazer nada e tal. E na escola você tem 4 professores, os 4 professores, dos 4 tem um que é bem rígido, tem um que cumpre aquilo que fala. E os outros 3 são mais tranquilos. Aí você tem que entregar 4 trabalhos, um de cada professor. Qual deles você vai fazer primeiro?
qual deles você com certeza vai fazer? Aquele que é rígido. Você sabe que não tem segunda chance. Nesse sentido, eu estava ouvindo uma palestra lá em São Paulo e o palestrante ele contou uma história que chegou alguém na casa dele com a família e aí o pai chegou para o filho e falou: filho, você pode brincar, mas lembra de Adão. Adão só teve uma chance. Não vai aprontar, você pode ir lá brincar com eles, mas Adão só teve uma chance. E com a gente, às vezes isso funciona. Quando a gente entende, versículo 2, que a palavra falada por anjos permaneceu firme e que toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, a gente vai atentar para o que o Filho diz. Infelizmente, a imagem de Deus, a imagem de Cristo, ela tem sido mudada. As pessoas começam a olhar para Deus como um velhinho que aceita tudo. Então, qualquer um que pedir qualquer coisa para você é mais urgente do que Deus. Deus está sempre em último porque Ele vai entender, Ele vai compreender. E aí você fala: o importante é eu fazer a coisa de coração. A pergunta é: será que você vai fazer de coração mesmo? O importante é ser sincero. Será que você está sendo sincero? Quando você coloca Deus no final da fila, você na verdade não está compreendendo a seriedade da salvação, a seriedade do modo como Deus nos trata. Esse mandato de Deus, que Deus nos deu, ele começa a ser anunciado pelo Senhor Jesus Cristo, versículo 3, foi confirmado pelos que a ouviram, depois o próprio Deus testificou com sinais, milagres, maravilhas, dons do Espírito Santo. Ele mostrou que a palavra dele estava sobre aquelas pessoas que foram suas testemunhas. Quando você, então, negligencia a palavra de Deus, isso pode ser um sinal de que você não leva Deus a sério. Nós ouvimos o irmão Luiz, não sei se foi semana passada, que ele falou sobre os pecados sexuais, coisa assim, algumas semanas atrás. E no texto, quando Cristo fala sobre isso, ele fala do adultério. Ele fala para um homem não olhar se o homem olhar para a mulher do seu próximo, com intenção impura, ele cometeu adultério com ela. E aí Cristo ele enfatiza mais, fala: se teu olho direito te faz tropeçar, arranca ele, joga longe de você. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca ela. Se teu pé te faz tropeçar, arranca ele. Porque é melhor você entrar no reino aleijado, cego, do que ser jogado no inferno. Você acha que esse tipo de palavra é uma palavra séria ou é uma brincadeira? O cristianismo é algo sério. E como o irmão Wilton falou hoje, na época do Império Romano, o grande problema que o cristianismo apresentava para as outras religiões é que o cristianismo dizia que nós temos a verdade. Todas as outras religiões, elas eram tolerantes. Ou seja, nós cremos nesse Deus, respeitamos o seu, nós temos nossa verdade, você tem a sua verdade, e assim vai. Mas o cristianismo, ele diz: nós temos a verdade. O nosso Deus é o Deus. Todas as outras religiões são vãs. E é isso que o mundo também hoje não tolera. Você dizer que você tem a verdade e eles não têm. Mas nós temos a verdade e essa verdade é séria. Com qual seriedade você tem tomado a vida cristã? Você tem tomado a vontade de Deus? Quero dizer para você que se você tem levado levianamente, tem levado com negligência as ordens de Deus, que Deus deu através do Filho, você está enrolado, você está em maus lençóis. A ira de Deus permanece sobre você.
E é questão de tempo para você se desviar. E talvez você já esteja desviado. Mas aqui tem um ar-condicionado bom e você está aqui com a gente. É preciso levar com seriedade aquilo que nós temos ouvido. Não brinca com Deus. Não brinca com o Senhor Jesus Cristo. Se a palavra falada por anjos recebeu a justa punição, o que se dirá da palavra falada pelo Filho, que é o Filho de Deus, que é o Rei eterno, justo e reina sobre tudo. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela seriedade com que o Senhor nos leva a olharmos a Tua palavra, a olharmos para o Senhor. Nos ajude a colocar o Senhor de fato acima de tudo, a temermos e tremermos na Tua presença, a andarmos durante o tempo da nossa peregrinação aqui na terra com temor e tremor diante do Senhor. Entendemos que o Senhor realmente é um Deus santo, justo, um Deus que pune a iniquidade, um Deus que não se deleita com o pecado. E a partir dessa visão da seriedade que quer servir ao Senhor, possamos viver nossas vidas como os puritanos com santas afeições. Que possamos refletir o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, amando a justiça e odiando a iniquidade. Pedimos a sua bênção pela igreja, pedimos que o Senhor nos ajude a levarmos mais a sério aquilo que o Senhor tem falado. Em nome de Jesus. Amém. Amém.